Fala, gurizada, tudo certo? Pra mim é boa tarde. Passamos pra cá para gravar um vídeo para vocês sobre plantio e alguns pontos de atenção que a gente precisa ter quando vai fazer a implantação numa lavoura, principalmente essas dicas para esse plantio que está chegando agora, o plantio do soja. Então fica comigo depois da vinheta. Galera, tá chegando época de fazer plantio da soja e junto com essa fase a gente acaba tendo algumas dúvidas, né, em relação a pontos de atenção que a gente precisa ter para fazer um plantio da soja perfeito, aquele plantio excelente para que a gente já saia com o pé direito, né? Se o áudio não ficar muito bom, galera, é porque tá tempo querendo chover, ó. Eu tô torcendo para que chova e tá tendo bastante vento, tá? Mas enfim, quando a gente está falando em fazer o plantio, o que a gente quer é fazer o melhor possível para já sair com o pé direito. Não adianta o produtor comprar a melhor semente, comprar o melhor adubo, o melhor fungicida, o melhor inseticida, o melhor TS, fazer um tratamento biológico no sulco para controle de nematóide e tudo mais, se o plantio dele não for bom. Aí não vai adiantar nada, cara. Quando a gente está falando em fazer o plantio, os pontos de atenção precisam começar a ser tomados antes de fazer o plantio de fato. Quando a gente está falando lá da entre safra, todos os vídeos que a gente já fez no canal falando de planta de cobertura, importância da palhada, o cuidado com o plantio já começa aí. Fazer a implantação numa planta de cobertura, garantir palhada, garantir uma matéria orgânica no solo, garantir uma cobertura vegetal no solo e garantir uma capacidade de permeabilidade de água, retenção de água, graças ao sistema radicular da planta de cobertura, bom no sistema. Tudo isso é ponto de atenção. A gente fez tudo isso aí, fez o plantio da planta de cobertura legal, ficou bom, a gente precisa manejar essa planta de cobertura. Aqui no nosso exemplo, estou na nossa área experimental aqui, a gente fez o plantio do braquiária, que é o que melhor se adapta na região por enquanto. É o nosso padrão de planta de cobertura. Essa braquiária estava com uma massa espetacular, cara. Estava perfeito isso aqui. Foi feita uma dessecação antecipada, porque com o volume de massa que a gente tinha aqui, é quase impossível fazer um plantio de qualidade em cima da massa que tinha. Era coisa de 10 toneladas de massa verde, então bastante coisa. Não tinha como fazer plantio, foi feita uma dessecação 40 dias antes de plantar, para que essa braquiária assentasse, desse uma apodrecida, como a gente fala no campo aqui, para conseguir entrar a fazer plantio. Beleza, a gente conseguiu fazer o manejo da cobertura e aí começa a vir a parte operacional da fazenda, que é muito importante na questão de qualidade do plantio. Eu vou citar aqui 4 elementos, 4 pontos de atenção que a gente acha indispensável o produtor levar em consideração para fazer a implantação da lavoura, que é a umidade do solo, a velocidade do plantio, a distribuição da semente e a profundidade. Essas 4 coisas, cara, não tem como fazer um plantio de qualidade se não tiver atenção nesses 4 itens. Qual que é o mais importante? Cara, não tem como selecionar um mais importante. Todos esses 4 pontos de atenção são extremamente importantes para ter um plantio de qualidade e bem sucedido. Vamos começar por umidade, que é, de todos esses fatores, o único que não depende de nós, né? De nós seres humanos, a gente ainda não tem tecnologia para fazer chover, né? Tá armando o tempo. Existem 2 situações, galera. Vou dar o exemplo específico da nossa região aqui, mais ao norte do Mato Grosso do Sul, que é condição de solo mais arenoso, tá? Solo misto, arenoso é a nossa realidade aqui. Cara, nesse tipo de solo, nesse tipo de condição, a gente tem 2 formas para fazer o plantio. Ou planta com umidade boa para fazer a germinação e desenvolvimento da planta, ou a gente planta no pó. É as 2 condições que a gente tem. Quando a gente está falando em fazer plantio com umidade, tem que tomar atenção de que o solo está úmido, tem uma capacidade de campo boa, está friável, está na condição de plantio,
Mas tem que ter atenção que a gente precisa ter chuva posterior ao plantio. Porque o solo, pela questão da própria textura, por mais que faça um manejo bem feito, cobertura e tudo mais, ele não vai ter uma capacidade física de reter água nesse solo, da mesma forma que um solo argiloso tem. Então, plantio com umidade pode ser feito, é feito com muita frequência, a gente prefere esse tipo de condição para fazer plantio, desde que a gente tenha uma previsão de uma chuva não tão longe dessa data de plantio. Afinal de contas, a plantinha de soja pequena não tem um sistema radicular agressivo para buscar água, para fazer o desenvolvimento dela como precisa. Se plantar na umidade, o soja vai ter condição para nascer, se desenvolver na primeira fase, mas se não chover ele vai morrer, cara. Isso aí é um consenso que a gente tem. Quando a gente está falando em fazer plantio no pó, a condição se repete. A gente vai fazer a deposição da semente para aproveitar o maquinário, não deixar parado, né? Mas tem que chover em cima. Se não chover em cima, não tiver umidade para a semente embeber, começar o processo metabólico, catabolizar e anabolizar a substância, essa semente não vai germinar e não vai emergir. E ainda tem um agravante. Quando a gente faz o plantio no pó, a gente ainda tem um agravante de poder ter uma temperatura muito alta, dessecar essa semente e a semente acabar secando de fato, morrendo e nem germinando quando tiver chuva. Então é uma técnica que sim é feita, mas é muito arriscada. A gente faz isso quando tem previsão de chuva boa, quando a gente tem previsão de chuva muito boa para os próximos dias, e não é daqui 15 dias, é para daqui 4, 5 dias a gente consegue fazer esse tipo de plantio. Primeiro ponto então que a gente levantou, umidade. Não tem como a gente definir, mas tem estratégias para a gente conseguir trabalhar em diferentes cenários. Plantio com umidade, com chuva em posterior ao plantio pode ser feito. Plantio no pó com chuva em posterior ao plantio também pode ser feito. Esse primeiro ponto, ok. Segundo ponto, e agora sim a gente começa a entrar naquilo que compete a nós, profissionais, naquilo que compete ao produtor e ao pessoal operacional da fazenda. Vamos falar de profundidade de semente. Tem como a gente fazer o plantio lá no Rio Grande do Sul, no sul do estado, do país, na verdade, onde a gente tem terras mais argilosas, é normal, cara, pegar e jogar a semente a 4 dedos de profundidade, daria 5, 6 centímetros de profundidade e a soja nasce coisa mais linda. Esses solos que a gente tem na nossa região, solo mais misto, solo arenoso, não dá para fazer isso porque a gente corre um risco muito sério de selar, que a gente chama, que é o famoso cascão. Jogou a semente muito profunda, deu uma chuva forte em cima, forma um cascão, aquela planta, a plântula que vai estar emergindo, ela gasta muita energia e não consegue romper esse cascão. Então quando a gente está falando em fazer plantio em solo misto, solo arenoso, tem que ter atenção em manter a profundidade rasa, digamos assim. É 1 centímetro, cara, 1,5 centímetros, cobre a semente. Quando o cara está fazendo o plantio, volta e meia, tu conseguir ver uma semente fora da terra, é sinônimo de que o teu plantio está ficando beleza para esse tipo de solo, solo mais misto, solo arenoso. Não é para pegar e deixar a semente por cima da terra, que aí não vai funcionar também, mas é deixar a semente rasa, não fazer plantio em profundidade muito alta nesse tipo de solo. Eu vou virar a câmera aqui para vocês darem uma olhada na profundidade que a gente fez o plantio aqui. Aqui vocês podem ver um solo bem misto, ó, bastante areia, e olha só onde é que está a semente aqui. A gente fez o plantio, tinha umidade porque tem previsão de chuva agora para esses próximos dias, mas percebam que a semente está bem rasa, cara, em relação à altura do solo aqui. Isso aqui está dando um dedo, então é 0,8 centímetros de profundidade de deposição de semente, mais ou menos. Então essa questão de profundidade de deposição da semente tem que tomar cuidado. Não pode ser uma deposição de semente muito profunda, tem que dar preferência para a deposição da semente numa camada mais superficial. Se for um ano bastante chuvoso, como a gente teve o ano passado aqui na nossa região choveu pra caramba. O pessoal fala que nunca tinha visto chuva na intensidade que a gente teve no último ano. Isso é muito bom, cara, ter chuva daquela forma. Nesse tipo de ano, fazer a deposição da semente um pouquinho mais para baixo
é interessante porque ajuda a desenvolver sistema radicular de qualidade, mas isso é caso específico que não é a realidade da nossa região aqui. Falamos da umidade, falamos da profundidade, vamos falar de distribuição. A distribuição é de fundamental importância também. Não adianta nada a gente pegar e alocar 4, 5 sementes dentro de um espaço de 20 centímetros ou menor que isso, semente dupla. Esse tipo de coisa a gente tem que evitar ao máximo de ter na nossa área, no nosso plantio. Por quê? Cara, planta, a gente está num nível tecnológico tão grande que esse tipo de coisa é inaceitável. A planta acaba competindo entre elas mesmas. Isso não é interessante, a gente não quer isso, a gente quer que o soja consiga aproveitar ao máximo o espaço disponível para ele, sem que tenha uma competição intraespecífica. Então, se a gente tiver esse tipo de competição, não é interessante e a gente vai ter prejuízo. Como que a gente faz uma distribuição legal de semente? Primeiro é fazendo verificação. Vai na lavoura, quando largou o plantio, antes de largar o plantio, faz o teste, vê se o disco está adequado, vê a pressão de vácuo se está legal, vê aquele jacarezinho que tem na caixinha da semente, se está limpando de forma correta, se não está derrubando semente do disco, se não está deixando passar semente dupla. Isso aí são pontos extremamente importantes que a gente tem que ter atenção quando está falando em qualidade de plantio. Um plantio de qualidade precisa ter atenção com esse tipo de coisa. Não tem coisa mais triste que chegar numa lavoura e você encontrar um monte de semente junta, 4, 5 sementes num espacinho assim, aí você pega e dá uma olhada, tem 30 centímetros que não tem planta. Uma que aquele espaço que não ficou com planta vai ser um potencial local de desenvolvimento de planta daninha, e ali onde ficaram aquelas plantas agrupadas, não vai ter um potencial produtivo tão legal, porque essas plantas vão estar competindo entre elas. Vai ter planta estiolada, vai ficar muito fechado, quando fazer a aplicação do defensivo, o produto não vai adentrar ali no meio, vai ser inóculo de doença. Então vai por mim, uma distribuição de semente boa vai definir muito o potencial produtivo que a gente vai ter na lavoura. Vamos fechar a nossa conversa falando de velocidade de plantio. Inclusive tem vídeo aqui no canal, o primeiro vídeo que foi para o canal é sobre velocidade de plantio, é interessante que vocês deem uma olhada lá. Eu deixei a velocidade de plantio para falar por último, porque cara, se fizer a velocidade de plantio, a escolha da velocidade que você vai implantar a tua cultura for errada, se você escolher mal, cara, você fez toda a calibração na plantadeira para profundidade boa, você fez a escolha da data do plantio para pegar a umidade, para pegar a chuva, você fez uma deposição de semente numa profundidade boa, a distribuição ficou excelente, mas a velocidade do plantio que o operador está trabalhando é errada, é muito alta, principalmente muito alta, se foi, cara, você perdeu tudo isso aí. Todo esse trabalho que você fez acabou indo pelo ralo. A velocidade do plantio vai definir a capacidade que a plantadeira vai ter de distribuir a semente, de depositar a semente na linha de forma correta. Isso manda muito. Qual que é a velocidade correta para fazer o plantio? Não sei, cara. Não tem uma velocidade certa que vai servir para todo mundo. Se o produtor tem uma plantadeira mecânica, 5 linhas, 7 linhas, lá de 2000, é uma velocidade de plantio que essa máquina vai conseguir fazer uma distribuição boa de semente, uma alocação boa da semente na linha. O produtor que tem uma plantadeira, essas mais tecnológicas que a gente tem hoje, Roche, DB, essas plantadeiras com uma tecnologia de ponta, vai ter uma velocidade de plantio adequada para aquela plantadeira e em diferentes situações também. Vai fazer o plantio numa palhada é uma velocidade, o plantio na terra nua é outra, um solo que foi feito preparo é uma velocidade, solo que tem uma determinada compactação um pouco mais alta é outra. Como que a gente determina a velocidade de plantio? Aferindo, gurizada. Pede para o operador ou o cara que é o responsável pelo plantio, o técnico de campo, vai atrás da plantadeira, limpa a linha, identifica onde está a deposição da semente, vê como está a distribuição. Se a distribuição está legal, a profundidade está legal, essa é uma boa velocidade de plantio. Isso pode acontecer com 5 km por hora, 3 km por hora ou 9 km por hora. Então, se o produtor, a plantadeira do produtor está fazendo uma distribuição boa, tanto na horizontal como na vertical da semente, em 9 km por hora,
ótimo, pode plantar a 9 por hora. Mas agora, se está plantando a 5 por hora e a plantadeira não está dando conta de distribuir de uma forma interessante a semente, cara, reduz a velocidade de plantio, planta 3. Mas tenta tomar cuidado para fazer a velocidade de plantio ser condizente com o teu equipamento e condizer com aquilo que você quer da lavoura, com aquilo que você quer obter de resultado com o plantio. Esses são pontos de atenção que o produtor precisa ter quando está falando em plantio de qualidade e resultado de lavoura. Se fazer um plantio que não seja tão interessante, a gente já começa com o pé esquerdo e para corrigir isso aí para frente, uma que não tem como, é dali para pior. Então vamos tentar começar com o pé direito para desenvolver da melhor forma possível o nosso plantio e conseguir colher bons resultados. Então, gurizada, levantamos aqui 4 pontos de atenção para fazer um plantio excelente da soja. Espero que todos vocês tenham uma boa safra. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar se achou interessante, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. É importante para que vocês sejam notificados quando a gente publicar um vídeo novo. E é interessante para nós também, porque o YouTube entende que vocês estão gostando do nosso trabalho e acaba mostrando para mais pessoas, a gente acaba conseguindo ajudar um público maior. Beleza? Vamos correr que a chuva está vindo e torcer para que a gente tenha uma boa safra. Até a próxima!